Muito bem, nós estamos aqui para mais um Pod Kátia e é um prazer imenso a gente falar com essa galera e com um assunto tão importante que é sobre saúde mental. E nós vamos falar especificamente sobre saúde mental da comunidade LGBTQIA+. Um assunto um tanto ainda pouco difundido para muitas pessoas, mas que a gente tem que falar porque nós sabemos que o índice de suicídio nesta comunidade é o maior do que as outras classes. Então, é um assunto que a gente não pode deixar de falar e, por isso, nós convidamos Zenildo Silva, ele que é psicólogo, educador, e é um prazer imenso te receber aqui. Zoom, né? Mais conhecido por todos. Eu que agradeço a oportunidade, principalmente de destacar, né, e apresentar uma temática que, a meu ver, é muito importante, ainda muito invisível, né, nos meios de comunicação, e tratar e discutir sobre questões que fazem parte de vidas é sempre importante, no sentido de informar, pensar, contribuir na reflexão, proporcionar novas atitudes e medidas diante de algumas questões. Então, é um espaço mágico aqui para a gente e de construção de conhecimento. Tenho certeza que quem está aí vai conseguir pensar muito com a gente e mudar de atitudes em relação a algumas questões que é primordial. Saúde mental ainda é um assunto, no nosso país, no nosso Brasil, ainda é um debate extremamente estigmatizado, né? E principalmente se tratando da classe LGBTQIA+. Nós não estamos aqui querendo impor nada, nós estamos aqui querendo fazer com que você tenha um outro olhar para essas pessoas que sofrem muito e como nós já falamos que o alto índice de suicídio entre eles é muito grande, por isso nós estamos aqui neste projeto para lhe informar, porque muitas vezes as pessoas criticam por uma falta maior de conhecimento. Então, eu gostaria que você falasse um pouco desse primeiro encontro da pessoa que se descobre, né, como LGBT, que o primeiro enfrentamento dele é na família. Justamente, Kátia, e a gente começa a pensar nisso justamente por conta de que nós vivemos em uma sociedade muito patriarcal. É um termo que vai destacar a ideia do machismo muito forte, não é? As relações humanas, as construções, as vivências, a demarcação de gênero é muito forte na sociedade. Ou seja, aqui é para menino e aqui é para menina. Então, nós crescemos nesse ambiente, né? O próprio chá de revelação tem lá a cor azul e a cor rosa, que vai demarcar muito bem. Se for menino, vamos pensar em tudo azul, porque essa criança aí vai viver e vai crescer em um ambiente altamente para ser um homem másculo, né? Futebol, carrinhos, todo um jogo de atributos que, de certa forma, está associado ao homem. A mesma coisa vai acontecer com a menina, não é? Então, se a menina é a princesa, e todo o espaço, as bonecas, e essas construções aí, de certa forma, vai trazendo já na criança, desde cedo, a determinação do ambiente, a determinação cultural. Ou seja, você é menina, só pode fazer coisas que são atribuídas socialmente a meninas. Brincar com outras meninas, cuidar das bonecas, ajudar a mamãe a lavar os pratos, as roupas, porque isso é coisa de menina. A menina cresce num ambiente nesse sentido aí. O menino, justamente, né, o oposto. Você é menino, você não pode chorar, olha o que eu estou te dizendo, né? Seja forte, seja másculo, brinque de futebol. E quando as crianças, né, muito novas, começam a destoar, a ter comportamentos que não estão dentro dessas normas, que a gente vai chamar de cis-heteronormatividade, né, as normas da sociedade que é muito patriarcal, começa já aí um desajuste dentro da própria casa. Ô meu filho, por que você está brincando com as meninas? E aí a criança às vezes não consegue entender nem dizer, né, o que está acontecendo. Então esse ambiente familiar da casa é o ambiente principal que nas memórias, se a gente for ouvir narrativas
de pessoas homoafetivas, todas as pessoas vão trazer em casa as sanções, não é? Às vezes que ficou de castigo. O primeiro enfrentamento. Justamente porque ali está o pai e a mãe, que por conta de uma cultura muito forte, que também cresceu em um ambiente assim, vai querer para o seu filho e sua filha que sejam normais, entre aspas. Então, se meu filho e minha filha têm que ser normal, eu não vou permitir que essas coisas aconteçam aqui, que por trás disso aí também tem uma ideia, viu, Kátia, muito forte de eu não quero que meu filho e minha filha sofram. Então, meu medo muito grande de que ele seja gay, ela seja lésbica, é muito forte porque é uma sociedade que reprime, é uma sociedade... Então, por trás de tudo isso, existem muitas questões que a gente não está aqui para condenar a família, né? Porque a família também foi fruto de um processo disso. Mas dizer que essas situações iniciais dentro de casa estão muito fortes nas narrativas, eu ouço muitas narrativas das pessoas homoafetivas, e elas sempre vão trazer esse momento muito forte, de frases do tipo, um paciente recentemente me disse, né? Eu prefiro ter um filho bandido do que um filho gay. Então, ouviu isso da mãe na infância. Isso aí foi tão forte, né, a tal ponto de a dor e o sofrimento e a ansiedade de ele, na juventude, começar a se entender como um homoafetivo e, ao mesmo tempo, dizer, eu não posso ser. E minha mãe não dizia isso. Eu não posso ser. Então, essa briga tão grande interna, de tanta ansiedade, provoca um sofrimento psíquico, um quadro de ansiedade e outras questões como a depressão, que, de certa forma, vai adoecer essa pessoa. Ter que esconder quem você verdadeiramente Justamente, se a gente for nas histórias dos homoafetivos, todas elas vão estar carregadas disso aí, de uma infância onde você já vivenciava alguns sentimentos, alguns desejos de brincar e tudo, mas uma proibição muito grande por conta do ambiente familiar. Aí quando essa criança sai e vai para outros ambientes, ou esse jovem, esse adolescente, esses outros ambientes também são carregados dessas questões. Na escola, a divisão é muito forte, né, na educação física. Aqui meninos brincam, aqui meninas brincam. Letra de menina tem que ser assim, de menino tem que ser assim. Ó, esse brinquedo é somente para as meninas. Então, esse desajuste, esse sofrimento... Até na ortografia, há essa cobrança? Muito, nós temos aí um depoimento, eu tenho um depoimento de um paciente que escrevia redondamente, né, como as pessoas diziam Sim. antes. E aí ele foi obrigado, dentro do espaço escolar, pela professora, né, a gente está aqui para condenar ninguém, a ter uma letra de homem, né? Isso não é letra de homem. Então essas questões acabam, de certa forma, acarretando todo um sofrimento, né, de traumas, de não compreensão, de não entendimento e principalmente de não aceitação de si mesmo. Por isso que muitas dessas pessoas, quando chegam à juventude, começam a compreender a sua identidade, elas não vão aceitar a sua identidade. Aí vai ter uma briga interna. Por mais que eu tenha sentimentos e sensações do sexo oposto, eu não posso ter, porque minha mãe dizia que não deveria ter, onde eu estudava dizia também isso, na igreja também dizia isso, que a gente sabe que o discurso bíblico é justamente isso, por conta que a gente não está para condenar ninguém. Mas nós estamos mostrando que a sociedade como um todo, toda é feita para as pessoas que são normais, ou seja, a sociedade é feita para você ser menina, com comportamento feminino, ou ser menino, com comportamento masculino. E quem destoa e quem sai desses comportamentos aí já é condenado, já é debochado, já é apontado, já sofre rejeição. É no Essa próprio rejeição, grupo. o que é que ela traz, principalmente para crianças e adolescentes que se despertam nessa área aí? Veja bem, se a gente não é aceito por o que a gente é de fato e gosta de fazer, então a gente não se sente adequado no mundo que a gente está. Então, se um paciente mesmo me contou que pegava a boneca da irmã e brincava escondido no quarto. Aí teve um dia que a própria irmã chegou, viu e contou para a mãe. Então, depois daquele dia, ele não pôde mais brincar de boneca. Então, se ele não foi aceito, né, no desejo, nas fantasias, né, nas fantasias mesmo da infância, então, de certa forma, ele não podia ser o que de fato era. Então, imagine como isso aí funciona dentro do nosso emocional, não é? Então, você tem que vivenciar uma identidade que você não é. Aí isso aí vai provocando repressões, sentimentos que não podem ser vivenciados, alguns traumas e algumas questões que a pessoa vai engessando e não vai sendo mais quem realmente é. E isso, por trás disso, é uma dor imensa, né? Uma dor emocional, uma dor psíquica, que vai acarretar a depressão. Eu vi recentemente uma pesquisa que
45% das pessoas homoafetivas, nos seus depoimentos, já sentiram desejo ou já tentaram suicídio, né? Por que isso, Kátia, né? É um índice alto. Por que isso, Kátia? Porque elas não se encontram como si mesmas, né? Ou elas não podem desejo reprimido? E por não ser você mesmo, né? Porque quando a gente fala de desejo, talvez algumas pessoas em casa estejam pensando na ideia sexual, não, né? O termo desejo para a gente, que é das ciências do comportamento, é muito mais do que tudo isso. São as vontades, é o brincar, as fantasias, é a vontade de vestir uma roupa, do que vai comer. Né? E Freud já dizia isso. Justamente, não é? O desejo freudiano está para além da questão sexual. Que Exatamente. As pessoas pensam isso. Então, Kátia, uma pessoa que vivencia em uma sociedade dessa, vivenciando todas essas questões e de impedimento de ser você mesmo, vai acarretar em alguém que vai sofrer muito e vai ter alguns quadros aí, né? As pessoas que hoje conseguem perpassear por tudo isso e chegam à fase adulta bem, é porque de uma forma ou de outra conseguem, às vezes, né, por conta das suas questões genéticas, suas capacidades pessoais, vivenciar e superar essas questões. Mas, no geral, é muito difícil. Você, enquanto psicólogo, não vou dizer que tipo de conselho, mas o que você diria a esses pais que, de repente, têm o seu filho ou sua filha, para eles não identificando com o sexo que eles nasceram? É justamente, né? Inicialmente, é importante falar que a gente não está aqui para conversar de ideologia de gênero, não é? É porque as pessoas têm muito isso. No início da entrevista teve gente, que bestagem, estão trazendo aí um assunto que ficam tentando impor, né? Não é ideologia de gênero. Ninguém quer impor nada, a gente quer mostrar o sofrimento que essa classe enfrenta na saúde mental. Justamente, né? E aí, em casa, eu sempre ouço isso dos meus pacientes, né? Os pais, eu também já ouvi alguns pais e algumas mães, eles sempre percebem desde muito cedo quando a criança tem comportamento, a gente vai dizer, né, que destoa do normal. Ou seja, meninos, isso não significa que os meninos que têm esse comportamento serão homoafetivos, não, viu, gente? Vamos quebrar com essas questões. Mas os pais começam a perceber desde cedo. E ao invés de ter uma atitude de repressão, pode ter uma atitude de trazer para perto, acolhimento, e quebrar dentro de casa, né, a própria ideia desses estigmatismo. Ou seja, você é menina, vai chegar mais cedo, na juventude é muito comum isso, né? Vocês dois vão para a festa, você vai olhar sua irmã, viu? Depois você vai trazer sua irmã mais cedo, 9h30, e depois você volta, porque você pode ficar até de manhã, porque você é um menino. Então, algumas questões dessas aí, ou até mesmo no sentido de atividades de casa, eu já ouvi depoimentos desses, os próprios meninos contam na escola para mim. O professor, em casa, quem lava prato sou eu, que sou a menina, meu irmão, minha mãe disse que não precisa. Então, essas questões aí, gente, quando a gente vai quebrando dentro do próprio ambiente, trazendo um ambiente antimachista, antissexista, onde a criança se permita a também vestir uma camisa rosa, porque ela não vai deixar de ser homem por isso, porque isso aí não vai, né? Exatamente. O fato de a criança brincar na infância com a boneca, aprendendo a ser pai, a trocar de fralda, não diz que essa criança, não vai determinar que essa criança será gay por conta disso aí. E cor não define sexo. Justamente, então vamos quebrar com tudo isso. Quando a gente começa dentro de casa, os pais, quebrando com essas questões, esses comportamentos de repetição, aí sim, diminui a tensão e o sofrimento daquelas crianças que ainda não pode ser tratada, né, por algumas questões de que aqui já é um gay, uma lésbica, algo tipo. Não, pessoal, são crianças e precisam vivenciar todo o processo da infância. E não tem identidade ainda definida, não é, Zé? A identidade que a Freud vai dizer, né, que a partir até dos 5, 7 anos, é uma identidade de construção de si mesmo. Exato. Que é permanente. Hoje você, né, na sua idade, eu na minha idade, a gente está numa identidade constante, não é? Sim. Um dia eu amanheço e me sinto, né, um pouco mais com raiva, e aí, de certa forma, essas questões interferem no meu jeito de ser e tudo. Ou vou mudando de opinião por conta de que penso que também erro. Então, a identidade nossa tem essa, né, flutuação, como vai dizer os pós-modernos, né? A gente é um ser humano em constante transformação e mudança. Mas deixar ou tratar a criança como alguém desde a infância, engessado nessas regras, punindo e usando termos e expressões, né, de que homem não faz isso, homem não chora. Os meninos contam isso na escola, né, quando senta conosco.
Professor, eu tenho dificuldade de chorar porque em casa eu ouvia. Expressar o sentimento, pelo fato, simples fato de ser homem. Claro que você não vai dizer, você pai, vai educar seu filho, vai mostrar, conduzir. Agora, é aquela imposição que às vezes tira a própria identidade da criança. É assim que você Justamente, Kátia. Então, quando esses pais, essas mães, essa família começa a diminuir essas cobranças comportamentais de que a criança não pode fazer isso, não pode fazer isso aí, já vai criando um ambiente com menos tensão e menos possibilidade de um adulto depois com alguns transtornos, algumas questões de sofrimento psíquico por conta da orientação, porque desse ambiente que foi altamente, né, perverso. E eu disse aqui dos depoimentos desses estudantes, que às vezes a gente abre uma roda de conversa e diz, eu não choro por isso, né? Homem não se apaixona, homem tem que pegar todas, porque aprendeu isso dentro desse ambiente. Então, para desconstruir isso em uma juventude, em uma fase adulta, é muito mais difícil. E às vezes é muito mais sofrido, né? Quantos homens aí que estão assistindo e se compreendem e se entendem nisso, né? Por essa dificuldade imensa de algumas questões sentimentais. Não porque o homem não seja sentimental, mas porque foi criado em uma cultura de proibição de sentimentos, de afeto, de amor, de abraço. De que homem tem que ter aquela questão grosseira, de que homem não chora. É uma reprodução, na verdade, né? Uma reprodução de comportamentos. Então, quando os pais em casa começam a quebrar com tudo isso, aí a gente começa a ter uma sociedade que começa dentro de casa, uma família ou pessoas que vão sofrer menos na fase adulta. Sejam elas heterossexuais, bissexuais, homoafetivas, seja qual for a identidade, porque não teve um ambiente de opressão em relação a essas demarcações. É aí que começa toda essa questão, né, de sofrimento. Você, como psicólogo, Zenildo, como o preconceito impacta na comunidade LGBTQIA+. Muito, Kátia, né? A gente aí tem depoimentos, né, de um país em pleno século XXI, de questões ainda aterrorizantes, de quantos, né, homicídios acontecem aí nas esquinas da vida, porque a pessoa, de fato, eu vi recentemente uma reportagem de um pai e um filho que saíram da festa de mão dadas, e aí o pessoal passou num carro, né, e saiu um grupo de homens para bater nos dois, porque associou um casal, um pai e um filho, tinham saído da festa, aí estavam vivenciando aquele momento de afeto, mas por ter sido interpretado e lido como pessoas homoafetivas, e nessa sociedade perversa, que acredita que os homoafetivos não devem existir, tem que ser mortos mesmo, tem que ser destruído, porque da homofobia quem alta, né, os crimes. E aí quando a gente pensa nisso, então imagine só o sofrimento dessas pessoas. Eu não posso expressar quem eu sou porque eu vou ser condenado, então é um sofrimento que vai aumentando muito mais, né? Eu não posso amar alguém do mesmo sexo porque a sociedade vai dizer que eu vou para o inferno. Então, a dor é muito, muito maior por conta dessas questões ainda de uma sociedade que não aprendeu a respeitar. De uma sociedade que está muito presa ainda a depoimentos e a questões bíblicas, e aí eu não estou condenando, porque a gente sabe que tem igrejas que têm quebrado com essa questão, porque tem pensado no respeito ao ser humano, independente da orientação. E aí essas sociedades que fazem isso aí provocam nas pessoas que são dessa comunidade um sofrimento muito grande. E aí, Kátia, só para a gente... Mas eu não quero muito entrar nessa questão, mas você não crê na Bíblia? Não, pelo contrário, eu sou cristão, né? Eu vejo um Jesus sensacional que abraçou muita gente. Eu fico encantado todas as vezes que eu vejo, né, uma passagem bíblica que tem lá Jesus que se aproxima e que diz, né? Dos mais necessitados. Todo mundo te condenou, mas eu não te condeno. Então, vai na contramão do que algumas pessoas que estão presas a alguns discursos muito fundamentalistas, muito mesmo, e se prende a alguns versículos bíblicos do Antigo Testamento, que para mim também é importante, mas se prende e interpreta de um jeito, às vezes, que vai distante do amor maior. Quando Jesus diz, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso aí resume todos os mandamentos e que muitas pessoas estão na igreja orando, rezando, mas que não aprendem essa essência maior do cristianismo. A meu ver, elas estão distantes do que, de fato, Jesus pensava, né?
Eu não vou trazer a religião aqui como discussão, exatamente. porque, a meu ver, de fato, a religião destoa também do que Jesus pensava, do que o cristianismo pensava. E a gente não vai brigar com ninguém aqui nesse momento. É verdade. Nós estamos querendo levar para você o sofrimento, né? Que é a angústia que essas pessoas passam. E eu creio que você, em seu consultório, você tem recebido muitas pessoas com essas queixas, de que do preconceito que sofre, de o que fazer, como agir perante a família, porque, como a gente falou, o primeiro enfrentamento é na família, a aceitação da família. Você acha que é por isso, muito cedo, muitos saem de casa? Muitos são expulsos de casa, né? O termo e a expressão é essa. Nós temos casos reais de expulsão mesmo. Ou você se adequa, ou você se comporta do jeito que a gente precisa, ou você não vai ficar aqui. Então a pessoa não sai porque quer sair. A pessoa, por mais que o pai e a mãe, em algumas situações, não usam o termo, né? Saia daqui, mas é uma expulsão na medida que você não é aceito dentro do espaço da sua família, que deveria ter o papel de acolhimento. Impacta o sujeito neste momento. Imagine só, né? A gente, por conta das questões cristãs, né, de ter sido crescido na sociedade altamente cristã, então a gente tem a família como um berço do acolhimento, do cuidado, do amor maior. Né? Pai e mãe é sinônimo de quem está aqui para cuidar de mim. Verdade. É quando você está num ambiente, de fato, porque esses pais, essas mães que têm esse comportamento, a gente não vai dizer que todos são assim. Então a pessoa cresce nesse ambiente que acredita que eu nasci em uma casa que o pai e a mãe têm que cuidar de mim. Meus irmãos precisam me amar e me abraçar. E aí, de repente, essas pessoas que tinham a função de estar perto, de abraçar, são as pessoas que dizem, se você for assim, eu não gosto de você. Se você tiver comportamentos desse jeito aí, eu não vou ter vergonha de dizer para os outros que você é meu filho. Então, essa dor é imensa, porque você não está sendo abraçado no ambiente que você entendia, ou que você entende que tem que ter o abraço maior. A proteção. Justamente, né? Aí só a gente conversou mais cedo a respeito dessas questões de saúde. Aí só para a gente pensar duas questões aqui, viu, Kátia, que quem está em casa eu acho que tem que pensar junto conosco. E duas questões que para mim é importante. Primeiro, a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, OMS, desde a década de 90, cortou o termo homossexualismo, né, que eu ouço ainda algumas pessoas, às vezes eu estou em alguma palestra, alguma coisa, Zenildo, homossexualismo, não sei o quê, aí a expressão lá, ao final, por homossexualidade, porque lá o sufixo ismo significa doença. Então a saúde já entende, né, a psiquiatria já entende que a homossexualidade não é uma doença. Quando a gente começa a pensar nisso aí, a gente já vai olhar para essas pessoas não como alguém que tem que ser tratado, que tem que ser curado, né, que tem até algumas linhas da psicologia, né, que faz lá a campanha da cura gay, né, vai vir cá fazer a terapia e algumas pessoas acreditam nisso. Então, se a ciência médica diz que não é uma doença, por que a pessoa tem que ser curada? Pensar sobre isso é importante. E uma outra questão que as pessoas também, às vezes, por não ter informação, a gente não é condenando, elas dizem muito, qual é a sua opção sexual? Os documentos hoje não usam mais o termo opção, né? Por exemplo, eu saí de casa hoje, eu abri lá o guarda-roupa, qual é a opção de camisa que eu vou usar hoje? Então, eu tinha lá algumas camisas, então eu tive a oportunidade de decidir que camisa ia usar. Aí é a opção. E a sexualidade, não tem como você de manhã acordar e dizer, hoje eu sou hétero, é a minha opção, né? Hoje eu sou gay, é a minha opção. Hoje eu sou bi. Não existe isso aí, né? Por isso que não usem quem está em casa, vamos aprender com a gente aqui. É importante pensar, né? Esses esclarecimentos. Não use o termo mais opção, porque os documentos não usam mais, é orientação, que significa jeito de ser, de viver, de agir, né, de estar no mundo. E essas pessoas, às vezes, têm comportamento de depressão, de tentativa de suicídio, não é porque elas são gays, não, ou lésbicas, ou bissexuais, ou trans, mas é por conta do sofrimento que, né, essa orientação ou a identidade acaba, de certa forma, deixando né, do contexto. Então, eles não estão depressivos, com ansiedade, com vontade de morrer, porque são doentes, não. É por conta da perversidade, como a gente disse, de dentro de casa,
Tem muitas exceções, viu, Kátia? A gente ouve aí sensacionais, né? História de pais, né? Que para o pai é mais difícil, a gente já disse, né? Exato. Isso é meu filho, eu tenho um orgulho imenso, é meu filho, né? E aí outras e outras questões. Que ele não vê a opção sexual, ele vê o filho. Que é justamente ali está o ser humano. E o ser humano, né, na sua orientação, pode vivenciar, estar no mundo do jeito que quiser, com respeito, com dignidade, porque também não é sinônimo, né, de vagabundagem, como algumas pessoas acabam usando, né? Aí você também perguntava mais cedo. Usam muito esses termos pejorativos? Muito, né? Muito de traveco. Eu estava esses dias em um grupo, aqui mesmo na cidade, aí teve um suicídio, ou apareceu morto uma pessoa homoafetiva. Aí alguém disse assim, ó, parece aquele travesti da rua tal. Aí alguém, travesti não, é traveco. Né? Uma pessoa bem conceituada na cidade. Então, dentro do movimento, essas palavras e esse termo são termos de deboche, para minimizar o outro, para destruir, porque eles não se reconhecem como traveco, não é? Traveco é um termo assim muito mesmo pejorativo e negativo. Quando eles estão em grupos, o que é discutido assim mais fortemente, Zenildo? É justamente a homossexualidade ou as homossexualidades é uma diversidade, né? Existem muitas formas, então existem muitos grupos dentro do movimento. Por isso que a sigla é imensa, tem gente que até critica, e né? nem sabe, LGBT, porque o L vai representando cada letra justamente é um grupo específico, né? E ainda tem um mais no final, porque existem outras e outras formas também. E então cada grupo específico desse tem uma pauta, a gente vai chamar de pauta, né? Que são as pautas que mais, de certa forma, vão incomodar no momento. Por exemplo, né, os grupos dos trans, hoje tem uma pauta muito forte da questão mesmo do sistema de saúde. Você chegar num hospital, tá ainda no registro o nome de nascimento, mas você está ali, né, no sexo oposto. Por exemplo, eu sou uma trans, uma mulher trans, estou ali com um feminino, com meus seios e tudo, e eu chego no hospital, mas meu registro ainda está com o nome Zenildo, mas eu me reconheço como Zenilda. E vai o médico, me vende e diz, senhor Zenildo, por favor, sente aí. Eles se sentem desrespeitados, elas se sentem desrespeitadas por conta disso, né? Entendi. Vê como uma discriminação imensa nas escolas, né? Os estudantes e as estudantes que são trans, que ainda não conseguiu ainda o nome social, e são chamados e chamadas. Então, para esse grupo específico, essas duas questões do nome é uma pauta que é discutida, né? E outras pautas tem aí, que talvez para quem tem em casa, que bestagem, mas no registro não está o nome Zenildo, por que ele não quer ser chamado de Zenildo? É uma questão de identificação, de Era respeito, isso que eu queria né? perguntar a você, como psicólogo, como é que tem muitas pessoas que levam isso tranquilamente, não se importam, mas já tem outros que, infelizmente, ficam com aquilo muito interiorizado e que leva até o suicídio. Justamente, é como a gente trazer aqui no momento, é como cada pessoa reage diante das situações externas, não é? Eu e você estamos aqui e de repente a gente pode sair os dois, né, serem assaltados. Como é que eu vou chegar em casa depois desse assalto e como é que Kátia vai chegar em casa depois desse assalto? Não vai ser a mesma sensação e o mesmo, enfim. Então, assim também são as pessoas, né, na comunidade. Cada uma vai ter uma sensação e um sentimento diante dessas questões de um jeito muito próprio. Mas a gente sempre tem que pensar, independente ou não de como cada um vai reagir, que é uma questão de desrespeito. De repente, Kátia, já pensou você passar na rua e ser criticada por ser mulher? Porque hoje também a pauta feminina, né? Sim. Quantas questões hoje há, né, a pauta feminina e você, né? O fato de ser mulher às vezes incomoda e muitos matam pelo fato de ser mulher. Justamente, né? Que então essas questões são pessoais, é de um grupo específico. Então só vocês que são mulheres é quem sabem disso, né? Dos relacionamentos, das questões de casa, de como a sociedade às vezes te trata diante de um homem. De repente você vai para, não sei se você já fez reportagem em um campo de futebol com jogadores, como é que eles veem uma mulher fazendo perguntas de certa forma. Hoje não, né? Hoje, mas eu que já venho de muitos anos, de 30 anos atrás, mas a gente sofreu preconceito. Imagine só, porque, né, eles vão pensar logo, o espaço aqui não é para mulher. O que é que você sabe de futebol para estar aqui? Então isso aí está explícito, por mais ou que mulher no volante, perigo constante. Justamente, não né? É? E outras questões que a gente ouve. Então,
só para a gente compreender, a gente trazendo o feminino aí, como cada grupo vai sentir isso, né? E como cada pessoa individualmente dentro desse grupo vai corresponder a essas questões, né? Algumas vão usar a dor como suporte maior de resiliência, de força, de protesto, né? De arte. E alguns vão usar a dor como sofrimento, de adoecimento mesmo, né? E aí não está a gente aqui para dizer, por que não use sempre a dor no sentido da arte? Porque tem pessoas que não vão ter ainda essa capacidade por conta de questões muito pessoais mesmo, que a gente não pode condenar aqui nesse momento. A homofobia que tem sido tão discutido, porque não ver o ser humano, não é? Justamente, Porque esse olhar, é isso aqui, a gente, muitas vezes vocês podem estar falando assim, está fortalecendo a opção. Não, cada um tem sua opção de escolha, mas a gente aqui está querendo mostrar para você o sofrimento, principalmente o sofrimento psicológico em que essa classe vem passando. Então, a homofobia, ela ainda é muito velada, ela é muito, ainda há esse preconceito muito grande, e só quem passa é a mesma coisa quando você faz algo e alguém critica, só você é quem sente aquela crítica que você recebeu, né? Então, é importante a gente lembrar que, apesar da opção sexual, mas existe um ser humano ali. Existe uma pessoa, né, que tem sentimentos, que chora, que sorri, que sofre. E é como o próprio Zenildo disse, cada pessoa tem uma reação diferente da outra. A gente não sabe, porque, voltando aqui, saindo um pouco até do contexto, porque muitas pessoas em um assalto morrem e tem uma reação repentina. Ela, muitas vezes, antes ela nunca ia imaginar que ela pudesse ter aquele tipo de reação, né? Então, no caso da mente também, muitas pessoas reagem bem, como vocês não estão nem aí para ninguém, mas infelizmente outras vão ter uma reação tão terrível que chegam uma depressão ou um fato pior. Mas a gente está aqui para difundir, para mostrar para você que ter conhecimento, conhecer primeiro é importante do que o julgamento. Nós não estamos aqui dizendo para que você, diga ao seu filho que seja, né, Zenildo, ou que assuma. Não, você também é quem sabe como conduzir a sua família. Agora, nós estamos querendo mostrar para você que ao você encontrar uma pessoa que optou pela a sua posição de gênero, que você saiba respeitar enquanto ser humano. E os dados estão aí, né, Kátia, para provar que a sociedade ainda é muito machista, a homofobia está explícita mesmo, os quadros de mortes são explícitos o tempo todo no noticiário, as questões do cotidiano, do dia a dia, as formas de desrespeito, as frases, algumas questões ainda que, de certa forma, acabam contribuindo muito para uma sociedade que ainda está adoecida por conta de tudo isso aí. Até falácias, né? Justamente, o tempo todo, deboches, enfim, isso aí acontece. No entanto, é importante também a gente pensar que já há um avanço imenso, né, por muitas questões. Você que viveu na década de 80, que a homossexualidade era associada à AIDS, não é? A década de 90, enfim. E a gente chega hoje a um campo já de envolvimento muito grande, de engajamento muito grande, de protestos, né, de caminhadas, de passeatas, de resistência, né, que é resistir, esse é o termo muito forte. Você acha que as políticas públicas ainda têm muito que evoluir neste assunto? Muito, muito mesmo, porque as políticas públicas ainda são criadas pensando justamente na sociedade muito delimitada, como a gente disse, né, para homens e para mulheres. E essas outras expressões de gênero que estão aí, né? Por exemplo, o processo mesmo de mudança de nome para nome social não é fácil, é muito recente, né? Ainda a gente assiste de perto algumas questões, né? A mudança de sexo, né? Embora o SUS esteja aí, mas as pessoas que estão lá vivenciando esse processo
contam para a gente, né, de muito sofrimento, de muitas questões que há por trás disso aí. Os atendimentos médicos, né, de desrespeitoso com a pessoa por conta das questões, né, da orientação e tudo. Recentemente a gente até teve aí, né, no Ministério da Saúde cartilhas específicas, né, de como os profissionais da saúde deveriam tratar os homens gays, bissexuais, trans, porque em alguns momentos eles são desrespeitados, né, por conta da forma que chega, né, uma vez ou outra um deboche, não dizer nem chamar por um nome social, ou se evitar, às vezes, se aproximar muito por achar e associar que está com alguma DST ou algo do tipo. Então, ainda há uma desumanização muito grande no serviço público, nas questões legais. Então, a educação precisa aperfeiçoar muito, eu digo isso como professor, porque a gente ainda não tem ainda estudos específicos, o professor ainda não tem formação, então não conhece algumas questões dessa que vivencia do processo, não sabe às vezes lidar com a depressão desse jovem, dessa jovem que vivencia essas questões, ficam assustados quando vê, né, um jovem dizer que está apaixonado por alguém do mesmo sexo. Então, são muitas questões na sociedade, né, muitas questões e políticas públicas que começam na educação, a meu ver, né, porque quando a gente vê uma sociedade que estuda, que entende, que percebe, que já começa a compreender que não é uma doença, mas uma identidade, uma forma de ser, já começa a ver diferente e com um olhar de empatia e de respeito, porque está na moda, né? A gente ouve hoje em todos os comerciais, todos os filmes, empatia, seja empático, A né? palavra apenas, não é? E na prática, né, vai perguntar aí, quando você estiver na rua, em uma reportagem, vai perguntar, alguém hoje te tratou desumanamente, você em algum ambiente já foi em algum serviço público, já foi tratado, enfim. Então são questões muito ainda no campo do discurso, que a gente precisa ir para a prática, a gente precisa vivenciar, não porque do modismo, não é porque é bonito respeitar o outro, mas porque tem que ser uma questão humana mesmo, de entender e perceber que o outro precisa ser respeitado no seu jeito de ser, de agir, na sua identidade. Aí a gente ouvia muito uma questão, né? É um respeito mútuo, né? A gente ouvia muito isso de algumas pessoas antes, né? Não importa quem o outro ame, é importante que o outro é o que o outro seja. Porque a sociedade está muito preocupada, né? Com quem é que Zenildo fica, né? De quem é que Kátia gosta, né? Kátia gosta de alguém do mesmo sexo, é um exemplo, viu, Kátia? Quem sabe que é hétero. Então as pessoas estão muito incomodadas com quem as pessoas vão para a cama. Mas não é isso que vai definir o ser humano, não é? O ser humano é definido pelas virtudes, né, as contribuições, as atitudes. E vamos mudar um pouquinho esses pensamentos, essas crenças, né? Não é fácil não, viu, Kátia? Imagina. Mas a nova geração já tem quebrado isso. Se começar com a criança hoje sobre algumas questões, se você disser para uma menina hoje, você não vai brincar de futebol. Mas por que eu não posso brincar, né? Já questiona, né? Já é um passo que eu acho massa nessa geração, né? O que é que impede eu brincar de futebol, né? Então, já é uma geração que vai ter uma outra forma de viver diante dessas questões aí. Mas a gente precisa muito aprender, né? E como a gente não vai morrer ainda tão cedo, na minha geração, a tua, a gente tem que aprender, gente. A gente vai evoluindo aos poucos, né? Respeitando, como a gente falou aqui. Eu gosto muito dessa palavra respeito, porque isso faz com que você tenha tranquilidade em todas as áreas da sua vida. É aquele velho ditado: o meu direito termina quando o seu começa, e vice-versa. Então, quando nós tivermos essa visão de respeito e de amor, a palavra-chave do mundo chama-se amor. Amor ao próximo. O primeiro mandamento é amar teu Deus. E o segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Não importa que o outro seja. Claro que se a pessoa for te fazer mal, é do ser humano, às vezes, o revide, né? Mas mesmo assim, o próprio Jesus oferece a outra face, né? Então, a gente tem que aprender a cuidar um do outro. Aí nós teremos uma sociedade mais justa, mais amorosa, e todos nós iremos viver em um mundo bem melhor. E ganhar e crescer, de certa forma, e contribuir. No início a gente dizia, né, que nosso bate-papo ia provocar algumas reflexões, e com certeza acabou provocando, né?
mas também pensar no sentido do aprender, porque a gente é um ser humano aprendente, não é o tempo todo. E eu repito aqui mais uma vez, nova, né? para aqueles que interpretem de forma diferente, que, como o Zenildo falou, eu falei, nós não estamos impondo, nós estamos querendo mostrar para você como a discriminação, a falta de respeito impacta na vida, na saúde mental dessas pessoas. E os dados estão aí, gente, para comprovar hoje, né? A quantidade de homicídios, né, na comunidade LGBTQIA+, né, os jovens aí, quem é professor, quem está na educação, vê isso de perto, né, das automutilações, do sofrimento, dos quadros de ansiedade, de muitas e muitas questões que têm atingido por conta ainda vou usar o termo, né, dessa não aceitação mesmo da comunidade como da rejeição. Da rejeição que começa em casa. É aí que é o X da questão, né? Começa dentro da nossa casa, então é preciso repensar, né? Isso tenha sido, de fato, um momento para que muitas pessoas repensem, né, a sua forma de agir ou de ver o outro. A gente pode ajudar e contribuir, mas veja como humano, e esse humano precisa ser abraçado dentro das suas questões subjetivas. Zenildo, muitíssimo obrigada. Eu creio que muitas pessoas vão ter um olhar diferenciado a partir de agora. Pelo menos a gente tenta levar isso, né, às pessoas. E você, como psicólogo, educador, tem vivenciado isso de perto e você também tem se colocado na sua posição, da sua aceitação. Justamente, né? É um processo que é preciso sempre, não é? Sim. Sim, e então você só tem a contribuir com isso. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui hoje conosco. Nós que agradecemos, até mesmo porque é um espaço de construção, sim, é um prazer imenso. A gente pode voltar aqui outras vezes, viu, pessoal, para trazer outras temáticas aí também que a gente discute. E a nossa contribuição social, né, Kátia, de proporcionar ao outro momentos também de aprendizado e principalmente de reflexão, como a gente dizia desde o início. E a gente se encontra em mais um podcast, em uma nova oportunidade.